planeta está dividido em 24 fusos horários e cada fuso corresponde a 15 graus, o que equivale a 1 hora. O fuso inicial que determina as horas é o de Londres, onde passa o meridiano de Greenwich, cujo centro é 0 grau. A hora marcada por esse fuso recebe o nome de GMT, Greenwich Mean Time, né? São estabelecidos 24 fusos, 12 para leste, onde as horas aumentam, e 12 para oeste, onde as horas diminuem, certo? E esse aumento e diminuição das horas acontece justamente por causa do movimento de rotação. O Brasil, devido à sua grande extensão longitudinal, possui 4 fusos. O primeiro está atrasado 2 horas em relação ao fuso inicial. Esse fuso abrange apenas as ilhas oceânicas que pertencem ao Brasil, como Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas e Trindade. O segundo fuso está a menos 3 horas em relação à hora de Londres e abrange a maior parte do território brasileiro, inclusive a capital Brasília. Estão localizados neste fuso todos os fusos horários da região Nordeste, Sudeste, Sul, os estados do Amapá, Pará, Tocantins, na região Norte e o estado e o Goiás e o estado do Distrito Federal na região Centro-Oeste. Então, o terceiro fuso horário se encontra 4 horas em relação ao horário oficial de Greenwich e 1 hora em relação ao fuso oficial do país, que é o fuso menos 3 horas. Abrange os estados de Roraima, Rondônia e grande parte do Amazônia, na região norte, além dos estados do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. O quarto e último fuso brasileiro encontra-se 5 horas atrasado em relação a Greenwich e 2 horas em relação a Brasília. Abrange todo o estado do Acre e uma pequena parte do território do Amazonas. Vale ressaltar que no ano de 2008, uma lei havia alterado o horário do Acre e parte do Amazonas e do Pará para menos de 1 hora em relação a Brasília. A alegação é que as 2 horas de diferença prejudicava a região tanto cultural como economicamente. O problema é que o Brasil passou a ter 3 fusos horários em 2008, mas essa alteração gerou muita indignação da população e causou muita polêmica, tanto que em 2010, segundo turno da eleição, foi realizado um referendo sobre o tema e a população do Acre manifestou que deveria retornar ao horário antigo. E a partir, depois de 5 anos, com a lei federal, que o estado do Acre e a parte ocidental do Amazonas retornaram ao antigo fuso horário, com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Então, pessoal, está aí os 4 fusos horários brasileiros, né? Então, deu muita polêmica nessa transação aí em 2008 e o que acontece é que essa parte aqui do país, né, ficava com horas bastante atrasadas em relação ao fuso principal do Brasil. Esse fuso aqui é o fuso principal do Brasil, é o fuso onde fica Brasília, é o fuso que está a menos 3 horas de Greenwich. Aí o Brasil tinha os 4 fusos horários. Com a nova lei lá, as novas leis, as mudanças, o Brasil passou a ter 3 fusos horários. Vamos ver. Está aí, ó. Em 2008, aí o Brasil passou a ter 3 fusos horários. Aqui, ó, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas. Não era contado aqui. Então, esse pessoal daqui se sentiu prejudicado. Aí foi realizado um referendo, foi várias polêmicas, projetos de leis, né, lá em Brasília, até se adequar novamente a esse horário aqui em relação às 2 horas aqui em relação a Brasília. Foi essa relação que existiu lá no Brasil aí em 2008, trazendo o Brasil de 4 fusos horários para 3 fusos horários. Então, nós temos essa lei aqui que alterou o fuso, né, em 2008, de 4 para 3. Depois, novamente, aí ela foi novamente modificada de 3 para 4 pelo apelo da população local lá do Acre. Beleza? Esses daí são os fusos horários, né? Que nós já vimos aí, os fusos. As horas em relação a Greenwich para leste aumenta, para oeste diminui. São 12 fusos para cá e 12 fusos para cá, totalizando 24 horas. Se você percorrer, como na questão que nós fizemos, 13 fusos, você vai estar no dia anterior. Se você percorrer daqui 13 fusos para cá, você vai estar no dia posterior. Beleza? Então, seguindo os fusos horários, na verdade aí, né? Os fusos horários foram criados por meio de uma reunião de 24 países em 1884 na cidade de Washington. Nessa ocasião, estabeleceram os 24 fusos de 1 hora.
tendo como circunferência o tempo do planeta, como nós já vimos, dado do planeta Terra, leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, obtém-se aí a medida de cada fuso, que é 15 graus. Aí o Brasil apresenta grande extensão territorial no sentido leste-oeste, no sentido oeste-leste, né? São mais de 4.000 quilômetros, fato que proporciona a existência de 4 fusos horários, 1, 2, 3, 4. Beleza? Só que, no entanto, aí em 2008, no ano de 2008, nós já vimos no anterior, foi aprovada pelo presidente Lula a lei do senador lá que modificava isso, né? De 4 para 3 fusos. Vamos ver. Está aí como ficou. Veja como era e como ficou o fuso horário em relação a Brasília. Aqui é como era, tinha 4, as cores aqui, né? Divisão, né? Dá o marítimo aqui e aqui fica só 2, porque tem o marítimo aqui que não mostra, certo? Então essa mudança aí. Quando eu falo marítimo é que tem um fuso que passa no mar, né? E os outros passam no continente. Por isso que eu falo que tem um fuso aqui no oceano, por isso que ele não é mostrado as cores aqui. E as grandes polêmicas do Brasil, né? Que faz suas mudanças locais em relação ao movimento de rotação e translação, né? No Brasil tem-se o horário de verão, que é o que na verdade esse horário de verão? O horário de verão consiste no adiantamento dos relógios, para promover a economia de energia elétrica. A ideia é essa. Com o aproveitamento da luz natural, os dias mais longos, no caso devido ao movimento de rotação, das estações de verão e primavera e nas estações de outono e inverno. Os relógios são atrasados, retomando assim a horário habitual, quer dizer, ele adianta no verão e primavera e atrasa no outono e inverno. O horário de verão é utilizado por cerca de 30 países no mundo. Brasil, né? O Brasil, os relógios são adiantados ou atrasados em 1 hora, mas isto varia de país para país. No Brasil, no ano de 2013 e 2014, esse foi o movimento, né? Os estados aí que estão em azul, eles não mudaram seus horários, e os estados que estão aí com laranja aí mudaram seus horários. Perceba que em cima e embaixo está relacionada à linha do Equador, que passa aqui, entendeu? A linha do Equador. Então esses daqui não houveram necessidade dessas mudanças, mas esses estados aqui houveram com a ideia de economizar energia. Aí galera, valeu, até a próxima aula aí, vamos juntando todos os conteúdos, e fé em Deus, dá tudo certo. Valeu, aquele abraço para vocês. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.